Oi, eu me chamo Gaspar Yamasaki, sou engenheiro agrônomo e eu tô aqui hoje no canal da Biomix para mostrar para vocês 4 formas para você recuperar aquela sua planta que não tá indo tão bem assim, tá meio estranha, meio travada. Aquela sua planta que tava indo bem, mas aí de repente a planta começou a ficar meio estranha, as folhas dela começaram a ficar meio amareladas, as folhas começaram a envelhecer muito rápido e a planta já não tá mais bonita como deveria, ela simplesmente não parece estar indo bem. Ou então, a sua planta até tá com uma cor legal, mas a planta não se desenvolve, ela não cria novas folhas, não cresce, ela parece estar travada. Ou pelo menos ela não tá como você gostaria que ela ficasse, né? Vamos lá para a primeira forma. A primeira coisa para você fazer é uma coisa que parece até meio óbvia, né? A gente tem que descobrir qual é o problema que fez ela ficar assim. E eu diria que a primeira suspeita sua tem que ser com: será que eu deixei no lugar certo essa planta? Será que eu plantei essa planta no lugar ideal para ela? Isso é porque cada planta tem uma necessidade de luz. Algumas plantas gostam de lugares com mais sol direto, são plantas de sol pleno, outras são de meia sombra, outras são de sombra. Agora, se você plantar uma planta que é de sol pleno e deixar ela num local escuro ou então um local de sombra, não tem como essa planta ir bem no longo prazo. Essa planta não vai para frente. E ao contrário é a mesma coisa, né? Se você pegar uma planta que é de sombra e colocar lá no sol, isso também não vai dar certo. Deixa eu mostrar só aqui nesse filodendro, olha. Esse filodendro tá recebendo muito sol direto agora nessa época do ano. E aí as folhas dele estão ficando mais amareladas e por horas queimadas aqui, ó, com manchas, justamente no lado onde bate mais sol. Você vê que, olha, esse lado aqui, as folhas estão mais verdinhas. Esse filodendro, ele tem uma cor mais amarelada mesmo, é natural dele, mas não esbranquiçado dessa forma. E olha, onde bate mais sol tem essas manchas e isso indica que tá com excesso de sol direto aqui, então eu preciso mudar ele de lugar. Olha, já esse filodendro aqui é exatamente o mesmo, uma muda daquele filodendro lá, e olha a coloração dele, ele ficou na luminosidade ideal. Tudo bem, excesso de sol é uma coisa até um pouco mais óbvia. Agora, outra coisa é quando tá com luz de menos, porque se tem sol de menos para aquela planta, menos do que ela precisa, cada planta mostra isso de um jeito. Um dos jeitos mais comuns é a planta começar a soltar folhas, mas ela solta folhas sempre muito pequenininhas e essas folhas não se desenvolvem, elas não ficam maiores nunca. Isso daí é sinal de falta de luz. Agora, outras plantas mostram a falta de luz de outra forma, elas começam a baixar as folhas, que nem essa suculenta aqui, olha, ela estava num lugar escuro demais para ela, então ela começou a baixar as folhas e você vê que o miolinho dela aqui tá até esbranquiçado. Isso significa que ela tá com falta de luminosidade para poder ficar forte do jeito que ela gostaria. E em outras suculentas é muito comum que elas fiquem esticadas, elas começam a ficar com uma distância entre um nó e o outro muito grande. Às vezes ela tem essa distância aqui naturalmente entre uma folha e outra, mas aí começa a ficar assim, depois assim. Isso daí, esse esticamento se chama estiolamento e é um claro sinal de que tá faltando luz na sua planta. E uma outra coisa que acontece é que aquela planta que era toda colorida, de repente começa a perder as cores tão vistosas dela e começa a ficar toda verde ou meio amarronzada, ela perde toda aquela beleza que ela tinha que deixava ela bonita. Portanto, se você descobrir que a sua planta tá no lugar errado, primeira coisa é corrigir. Agora vamos falar sobre a segunda forma de recuperar a sua planta, porque existe a possibilidade da sua planta estar precisando de comida. Será que você tem adubado de forma correta mesmo as suas plantas nos últimos tempos? Tem muita gente que me fala assim: ah, Gaspar, minha planta tá super travada já faz tempo. E aí quando pergunto para a pessoa quando que foi a última vez que ela adubou e com o quê, a pessoa não consegue nem lembrar de quando que isso aconteceu. E isso é um péssimo sinal.
sinal, né, indicativo de que faz muito tempo, logo as chances de essa adubação estar certa são bem baixas, né? Isso porque as plantas precisam ser alimentadas e para isso a gente tem várias opções interessantes. Antes de eu mostrar para vocês as opções de adubos, não deixa de dar um joinha nesse vídeo e se você ainda não for inscrito no canal da Biomix, não deixa de se inscrever aqui. Uma das opções seria você colocar um adubo do tipo bokashi. Então eu vou colocar aqui, olha, para mostrar para vocês. O adubo tipo bokashi é esse adubo aqui, que a Biomix tem essa linha Biokashi, e esse adubo aqui é um adubo relativamente completo que, além de melhorar as condições aí da terra, do substrato da sua planta, e também pode ser usado na terra do chão também, né, nos canteiros, ela também ajuda e vai liberando aos poucos os nutrientes para a planta. E para usar ele, basta você colocar aqui na quantidade recomendada na embalagem, nesse caso aqui era uma colher, né, para esse tamanho de vaso, e aí deixar aqui. Aí quando você regar, à medida que você for regando esse substrato, esses nutrientes vão sendo liberados para essa planta que está precisando de nutrientes. E esse bokashi aqui da Biomix, o Biokashi, é um adubo excelente, viu? Vocês podem ver aqui como que ele é muito bom mesmo. E se você quiser outras opções, você também tem as opções dos adubos organominerais, que a Biomix tem uma linha completa deles também. Esse daqui é um adubo voltado para quando você está preparando ou o seu canteiro, ou então você está preparando a terra aí do seu vaso, replantando uma planta, aí você usa esse adubo aqui de plantio. E esse daqui é um adubo já de cobertura. Cobertura é aquela adubação que a gente faz depois, quando a planta já está estabelecida, ela já está plantada, aí que nem eu fiz aqui, essa é uma adubação de cobertura. Esses são adubos dos chamados organominerais. Organominerais, o que que são? São adubos que unem as características, a concentração alta de nutrientes de um adubo mineral e conseguem ter a eficiência e melhoria do solo dos adubos orgânicos. Eu só preciso avisar vocês de uma coisa, viu? A Biomix tem, esses adubos são excelentes, mas você precisa tomar um cuidado, porque apesar dele ser escurinho, assim, parecer uma terra, ele é bem concentrado, então você tem que tomar cuidado para não exagerar, porque senão você vai queimar sua planta por excesso de adubo, viu? Mas para isso não acontecer é bem simples, é só você ler as instruções de uso aqui na embalagem, que aqui fala certinho quanto que você deve colocar para cada tamanho de vaso ou para o canteiro seu, assim você não corre risco de causar algum problema, né? Aí você só fica com os benefícios mesmo. E para uma reação mais rápida, aí você pode usar os adubos que são chamados de foliares. Foliares porque são adubos que a gente aplica nas folhas das plantas. A Biomix tem uma linha completa também nesses adubos, mas no caso aqui eu vou mostrar dois, né? Tem aqui os de temperos, ervas e folhagens, então para essas plantas aqui com folhagens como principal, eu aplicaria esse adubo aqui, e esse adubo aqui, ele é o flores e frutas, então no caso aqui do lírio da paz, seria o adubo de flores, né? A vantagem desses adubos foliares é que eles são aplicados direto nas folhas, são absorvidos diretamente pelas folhas. E aí a planta é como se fosse uma injeção na veia, é muito rápida a ação. Então a ação desses adubos é mais rápida do que quando a gente aplica na terra, sendo um ótimo complemento. E para aplicar é muito fácil, você só agita o frasco aqui e pulveriza aqui de leve em cima das folhas, pode ir por baixo. A única observação que você tem que ter, o cuidado é de não acertar as flores, assim como todos os adubos foliares, a gente não deve acertar as flores para poder ter uma durabilidade melhor das flores, tá? E o bom é que esses adubos da Biomix já vêm prontos para uso, então não precisa preparar nada, é só agitar mesmo e aplicar. Agora vamos falar da terceira forma da gente recuperar as nossas plantas. E a gente tem que falar sobre uma situação que é muito comum mesmo, muito comum de se ver, mas que deixa a sua planta fraca, debilitada mesmo. Será que você está acertando nas regas dessa planta?
Uma coisa muito comum é que quando a gente está com as plantas dentro de casa, a gente vê essa planta toda hora. Então, vendo essa planta toda hora, a tendência é muitas vezes a pessoa exagerar nas regas, regar demais mesmo e acabar matando essa planta afogada. Já quando essa planta está do lado de fora, principalmente tomando sol assim direto, é muito comum que a pessoa espere a planta dar sinais de que ela está precisando ser regada de novo e aí a pessoa vai e rega. Ou aquela planta lá do jardim, do canteiro, essa coisa de deixar a planta murchar um pouquinho para você regar é uma fria, viu? Tá ficando tarde demais. Mas uma coisa pra gente se atentar é que nas épocas que são muito quentes e principalmente com ar mais seco, aí a terra vai secar com uma velocidade muito mais alta. Então a terra seca mais rápido, então a gente precisa aumentar a frequência das nossas regas. Agora, quando a gente está numa situação de clima frio, tá úmido, aí essa terra demora bem mais para secar, então a gente precisa reduzir as regas para a gente não encharcar a terra. É claro que a gente deve lembrar que tem algumas plantas que gostam de ficar mais úmidas do que as outras um pouquinho mais secas, mas nenhuma gosta de ficar passando sede, de ficar na secura total, viu? Se você tem uma terra que seca rápido demais, que nem desse canteiro aqui, e você acaba não dando conta de regar tantas vezes assim, o melhor é você adicionar matéria orgânica aqui nessa terra, porque a matéria orgânica ajuda o solo a reter mais água e faz com que as suas regas fiquem bastante facilitadas. E não é só isso, né? A matéria orgânica também vai melhorar as características do solo e vai deixar o solo muito mais saudável para sua planta. Um dos jeitos de você aumentar a matéria orgânica na terra é você adicionando uma cobertura morta, por exemplo, com folhas, aparas de podas, por exemplo, cobrindo a terra. Mas uma outra possibilidade é você adicionar um condicionador de solo. Então esse daqui é um condicionador de solo da Biomix. O que é esse condicionador de solo? É um humus, é matéria orgânica, olha, tem muita matéria orgânica mesmo aqui nesse condicionador de solo da Biomix. E a intenção desse condicionador de solo é melhorar as características do solo de forma rápida. Você consegue aumentar a quantidade de matéria orgânica de forma muito rápida. Sabe aquela terra lá da floresta, quando você olha para o chão de uma floresta, você vê aquela terra toda escura, cheia de matéria orgânica e muito rica em nutrientes mesmo? Então, a intenção do condicionador de solo é você adicionar já uma matéria orgânica estabilizada na terra e acelerar o processo para aquele solo se tornar estável daquela forma, mais próximo à situação de uma terra lá da natureza, da floresta, no seu jardim. A Biomix tem condicionadores de solo excelentes que podem ser usados nos seus canteiros ou no seu gramado, e você pode usar no seu jardim aí de várias formas. Esse daqui é um condicionador de solo para plantio. Então, quando você está plantando lá o seu canteiro, está preparando a terra do seu canteiro, você mistura lá na quantidade aqui recomendada na embalagem. E aí, se você quiser aplicar sobre alguma outra coisa, aí você tem o condicionador de solo de tipo cobertura, que aí você aplica sobre a terra para você melhorar um canteiro que já está plantado. Mas é válido lembrar vocês de que nada disso, não adianta você só adicionar matéria orgânica na sua terra, né? Você precisa corrigir também a sua falta de regas. O condicionador de solo vai ajudar você a melhorar as características dessa terra. Agora, por último, vamos lá para a quarta forma da gente recuperar a sua planta, que é uma coisa muito simples. Se você tá lá com a sua planta, que está com esse monte de folhas secas, uma forma de você recuperar de forma rápida o visual dessa planta é você simplesmente podar essas folhas que já estão secas ou extremamente amareladas, porque isso, só de fazer isso, você já dá uma melhorada no visual da sua planta e deixa também menos chances aí para fungos ou
outras pragas se esconderem aqui em folhas secas. Isso dá uma melhorada instantânea na sua planta e é muito simples de ser feito, né? Ainda não tá 100%, mas já tá bem melhor, não? Com essas dicas que eu dei para vocês aqui hoje, vocês vão conseguir dar um verdadeiro up nas suas plantas e conseguir melhorar os aspectos aí das suas plantas, sejam elas em vasos ou no seu jardim. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Até mais, tchau, tchau!